Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O texto de abertura já mostra que Deus, inspirando aqui o salmista, ele deseja receber essa louvação, esse louvor. Ele deseja, é agradável ao Senhor, é bom louvar o Senhor. Quero separar muito bem nessa manhã o que é louvar, o que é cantar. Tem muita gente que canta, mas não louva. Louvar é algo diferenciado. Quer ver? Avança aí para mim. Vamos analisar nessa lição a função da música que é entoada para Deus pelos homens. Leia comigo ali, ó. A palavra louvor tem o sentido de quê? Elogio, exaltação dos atributos, reverência e glorificação. Diga comigo de novo. Louvor é elogio. Amém? Vamos tirar toda a deturpação desse conceito de cantar ser parecido com louvor. Não é a mesma coisa. Louvor é exaltação, é elogio para Deus. Qualquer canção que se diga evangélica, que diga que é canção de louvor, que não elogia a Deus, não é louvor. Que não elogia aquele que nos criou, não é louvor. É canção, mas não é louvor. Nem tudo que você ouve no meio cristão evangélico é louvor. Louvor é dar glória, exaltar, enaltecer a grandeza desse nosso Deus. Isso é louvor. Fora disso, não passa de mera canção. Amém? Então nós vamos ver alguns exemplos da Bíblia que é o verdadeiro louvor. Tem que estar voltado para Deus, para a sua glorificação. Uma música instrumental, por si só, sem a intenção de exaltar ou elogiar o Criador, não tem valor ou aceitação como culto, sacrifício, cultico, de culto. Pastor Sérgio falava, tem muita gente que canta, mas não louva a Deus. Tem aquele aleluia de Handel, Eu estava sempre esse exemplo. Aleluia, aleluia. O pessoal está cantando lá no coral. Mas se trocar por bicicleta, dá a mesma para eles. Bicicleta. É a mesma coisa. Porque ninguém está ligado no que está entoando. A intenção não é que as palavras do cântico alcancem o coração de Deus. É só a técnica. É só a métrica. É só a harmonia. Tem muitas canções que parecem ser para Deus, mas não são. Não são. Se não houver essa intenção de elogiar a Deus, de tocar o coração de Deus, então não adianta que não é louvor. Amém? Então a música instrumental por si só, existem um monte de canções aí que a gente ouve no mundo, um monte, seja ela com voz, sem voz, só instrumental. Temos que discernir para que é aquela canção. A música tem o poder de nos tocar, de mexer conosco, com as nossas emoções. Ela penetra a nossa alma. Toda música, mesmo a secular, ela tem esse poder de mexer com as nossas emoções. Não é? Até jingle de propaganda, ela entra na nossa alma. Eu nunca fumei, não gostava. Na minha juventude, eu experimentei uma vez o cigarro, achei a coisa mais sem graça do mundo e não dei continuidade. Depois eu caí na bebida, mas fumava que eu fumei. Mas tinha as canções, aquelas propagandas antigas, e eu já cristão, uma certa manhã comecei a cantar assim: pega bem fumadalas. Como que são isso? Dalas, mata-rato terrível. Tanto ouvia aquela música, ele jingle entrou na minha alma. Eu comecei a cantar lá, pega bem fumadalas. É assim, irmão? Você perceber o poder que tem a penetração da música, da canção na sua alma, é muito forte. Ela entra no seu intelecto, gruda, daqui a pouco você está
foi da noitada, da seresta, né? Quem não foi criado no Evangelho, houve muita porcaria antes de vir para Cristo, e é complicado. Eu me lembro que eu tive que dar meus LP todinho. Tinha LP de um monte de porcaria. Pastor, isso aí que você falou é uma coisa muito séria, né? E às vezes, pelo menos estou falando por mim, aconteceu comigo e não foi uma vez, diversas vezes, né? E você é convidado para participar de festas, né? Comuns. Comum, aniversário, casamento. De 15 anos, casamento, coisa comum, não tem nada de errado você estar ali, né? Mas aí, as pessoas, elas não têm limite no que põe. Então, se aquela família não tiver um certo limite, daqui a pouco está tocando umas músicas pesadas. Funk proibidão, né? Ou até músicas com influência de demônio, elogiando a espírito. No mesmo momento eu saio. Todo mundo sabe que eu saio. Ninguém vai ter nem problema comigo. Já sabe que eu saio. Já sabe que você vai sair. O ambiente ficou pesado na música. Mudou o ambiente. Infelizmente, tem casamento crente, que depois, como é casamento misto, família que não é crente, aí bota um monte de porcaria lá. Bota Anitta, essas porcarias sem problema. É lamentável. Da dança, né? Tem a mulher da dança aí. É lamentável. Eu quero ressaltar que nós somos seres criados para a música, musicalidade. O nosso próprio corpo produz música, né? Produz som. A partir do seu coração é um som. Então nós somos feitos para a música, para a musicalidade. É agradável ouvir música. Você tem um critério, você vai botar boa música, mas normalmente a gente, né, bota música que te agrada. E às vezes no meio cristão, as pessoas adaptam a música mundana porque gostam daquele ritmo. Você gostava de pagode no mundo, você quer ouvir um pagode gospel. Você gostava de funk no mundo, você quer ouvir um funk gospel. Forrozinho. Nós temos no Evangelho que é forró. Eu não sei porque, principalmente no meio pentecostal, como eles gostam do forrozinho, né? As músicas são aquelas serestas e aquele forrozinho básico. Normalmente são músicas de baixa qualidade. Normalmente. A música não é assim, muito boa composição, né? Depois no finalzinho eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Eu parei ali. Uma música instrumental por si só, sem intenção de exaltar ou elogiar o Criador, não tem valor ou aceitação como sacrifício culto. De igual forma, canções cujas letras são voltadas para as paixões humanas, desfocando daquele que a todos dá fôlego de vida, não serve como ponto de aproximação de Deus. Na Bíblia vem verdadeiros exemplos de cânticos de louvor a Deus e a Jesus. Então, todo verdadeiro louvor é devotado ao nosso Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro louvor. Passou disso, deixa de ser louvor. Avança aí. A maioria são canções de amor, né? A pessoa gosta muito de canção de amor, aquela sofrência. Agora tem as sofrências, né? Sertanejo gospel. Oh, meu Deus do céu, que músicas ruins, fracas. Na década de 70, 80 tinha uma canção no meio popular brasileiro que prestava, mas na última safra, aí, nos últimos 20 anos, só lixo. É só Anitta, Pablo Vittar e por aí vai, né? É um baixo nível terrível, Jojo Todinho. É o fundo do poço, que pode ser chamado de música, né? Então é um lixo do lixo do lixo hoje em dia. Eu gosto desses lixos. Mas normalmente são coisas carnais, canções voltadas para amores carnais, é assim. Louvor é outro nível. E eu mesmo, particularmente, quando vim do mundo, eu tinha um acervo de música popular na cabeça enorme. Muita música popular na cabeça. A gente cantava no barzinho, tomando cerveja. E aí, quando eu vim para Jesus, eu li um salmo que dizia assim: na minha boca, os altos louvores de Deus. Aquilo fez uma seleção radical na minha mente. E eu não conseguia mais cantar as músicas mundanas, porque eu queria cantar os altos louvores de Deus, para Deus. E aí eu aboli todo aquele acervo da minha cabeça. Está lá no arquivo morto, está aqui na minha mente, em algum lugar lá arquivado, numa gaveta bem funda. Mas está cá, né? As coisas que nós aprendemos na vida estão tudo aí na sua mente. Mas eu
Já falei à igreja que acontece comigo, não sei com quem mais acontece. Eu já acordo com um louvor na mente, que muda todo dia. Todo dia eu acordo, meu primeiro pensamento é um louvor. E aparece na minha mente. E o engraçado é que muda, como se fosse o rádio. Você vai mudando de estação. No dia seguinte é outro louvor, eu já acordo, a primeira sensação de estar acordado é um louvor rodando na minha mente. Se eu não tenho ligado nada, eu não fico ouvindo louvor até tarde da noite, simplesmente vem, brota o louvor. Porque também não boto outra coisa. Eu não boto outra coisa para processar na minha mente. Então acaba que o Espírito de Deus traz o louvor na minha mente. É interessante ressaltar, né? Louvor ministrado no céu e na terra. A capacidade musical dada ao homem é semelhante à que foi dada aos seres angelicais. Há louvor no céu, devotado diretamente para Deus Criador. Isso aqui que é bacana. Saber que os anjos também louvam. Os seres angelicais também cantam, também exaltam. E louvor nesse sentido de elogio, elogiando o próprio Deus. Apocalipse 4:8, vamos ler todos juntos? E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Imagina que Deus criou seres que não são seres humanos. Nós somos limitados. Temos que dormir um certo período de horas por dia. Agora imagina seres que não precisam dormir. Os seres angelicais lá no céu não dormem. Eles ficam continuamente declarando isso para Deus. Santo, Santo, Tu és santo. Mas eu fico pensando, irmão, por que Deus teve seres que falem para Ele que Ele sabe o que é? O tempo todo. Para quê? Qual é a necessidade de eu ficar com caixas amplificadoras perto dele? Dizendo para ele: santo, 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 o tempo todo. Sem parar, sem descanso. Deus gosta do louvor das suas criaturas. Deus quer o louvor das suas criaturas. E eu acho que Deus criou seres para falar o tempo todo para Ele que Ele é santo, não por falta de convicção dele próprio, porque precisa receber essa reverência das suas criaturas. Se contar bem, na terra Ele ouve muito isso, irmãos. Quanto você acha que Deus ouve de adoração diária na terra? Não é limitado? Nós vamos cantar hoje no culto, daqui a pouco mais tarde. Hoje é domingo. E amanhã, segunda-feira, quanto louvor sobe para Deus dos seus lábios? Entenderam? A gente vive louvando Deus porque Ele nos criou? Não. Não é necessário que haja mais louvor a Deus. É o mínimo que uma criatura deveria fazer, é agradecer a Deus que está vivo. É o mínimo. Só o fato de estar existindo. Deus poderia não ter deixado você existir, mas você existe pela vontade dEle. Então toda honra e toda glória é Ele. Deveríamos o tempo todo estar reverenciando Deus, cantar louvores o dia inteiro. E ainda seria pouco. Então Deus criou seres que não têm limitação e que o louvam continuamente. Aqui é um filminho pequenininho. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. São 4 ao redor do Senhor, estão ali o tempo todo, criados para o louvor da sua glória. Então lá no céu há a exaltação de Deus. Obviamente que na terra os homens também deveriam aprender a cantar louvores a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso quer ser adorado e louvado por suas criaturas. Deuteronômio 10, 21. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi instruído a ser uma nação sacerdotal e dar culto ao Deus Yahvé. E da tribo de Levi vieram surgir os cantores levitas. 1 Crônicas 6, 38 a 48. No tempo dos templos, do primeiro templo e do segundo templo em Jerusalém. Então está aqui uma ilustração. Homens que foram separados da tribo de Levi só para cantar louvores a
E eles faziam isso em turnos, né? Tinha um turno separado, bonitinho, organizado. Então tinha essa equipe de louvor lá no primeiro templo de Salomão e também no segundo templo tinha os levitas separados para cantar louvor a Deus. Imagina que bacana era viver só para louvar. Eles eram sustentados por Israel, né, com ofertas e dízimos. Havia dízimos na época para o sacerdócio e eles viviam dos dízimos do povo. E a função deles, única e exclusiva, era treinar e entoar durante o dia, nos cultos, louvores ao nosso Deus. Uns tocavam, tinham músicos, né? Aqui os músicos aqui atrás, e outros só cantavam. Mas era essa a função dos levitas. Não é bacana a gente pensar que Deus se agradou de formar um culto a Ele, com pessoas devotadas ao louvor, a tocar e cantar louvores a Ele continuamente? Esse é o formato da antiga aliança. Avança aí para mim. O rei Davi, que é uma figura controversa, né? Eu tenho o rei Davi em alta conta, mas tem gente que não gosta do rei Davi por causa dos erros dele. Definem o rei Davi pelo erro dele como um pé de cego. Foi um erro, irmãos, como todo ser humano tropeça e cai. Mas ele não pode ser definido só pelo erro. Não é? Pelo contrário, Davi é mostrado em todas as passagens bíblicas como um adorador a Deus. Primeira coisa que aparece de Davi é ele como adorador. Davi é mostrado no campo, né? Apacentando ovelhas lá com um adolescente ainda. Acredito que Davi tinha ali por volta dos seus 16, 17 anos. E Davi já está ali entoando louvores no campo para Deus. A alma de Davi era adoradora. Ele adorava a Deus sempre. Davi estava sempre com seus instrumentos para adorar a Deus. Então, Davi é uma figura de um rei, de um monarca. Davi era profeta, mas em essência Davi era adorador de Deus. Amém? Pode-se dizer que o hinário dos israelitas são os salmos, né? O livro de Salmos. Sendo o maior parte do louvador, compositor, luthier, profeta e rei Davi. Luthier, construtor de instrumentos. A palavra alemã, essa palavra luthier. Somente Davi compôs 73 salmos. Dos 150 e poucos salmos que tem na sua Bíblia, praticamente a metade de Davi. Não é? Seguido por Asaf com 12, os filhos de Corá com 9 salmos e outros aleatórios. Cerca de 51 salmos são origem anônima. E alguns foram compostos por Salomão. Foi o rei Davi que organizou os músicos em turnos no templo. 1 Crônicas 23, 5 a 6. Vamos ler agora o 2 Crônicas 7, 6. Vamos lá, irmão? Está bem grandão. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para ele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o detalhe é que Davi fez os instrumentos que a equipe de louvor da época tocava. Então, além de adorar, além de compor, ele também construía instrumento, inventava instrumento para adorar a Deus. Então, Davi pode ser taxado de várias coisas, mas nunca pode se esquecer que ele era essencialmente um louvador, um adorador de Deus. Amém? Interessante, né? Avança aí para mim. Nós vamos empregar o poder da canção do louvor na vida prática, né, do povo de Deus. Louvar a Deus não é só você entoar palavras. Há uma conexão espiritual muito grande no meio da adoração. Tanto é que a adoração é parte integrante de todo o culto, porque é, como nós dizemos ali,
o arado do coração, né? É como se antes da palavra nós precisássemos abrir o nosso coração. E através da entonação dos louvores a Deus, há um mover no nosso interior por causa disso. Louvar é espiritual, irmãos. Você faz essa diferença entre louvar e cantar. Cantar, você pode cantar qualquer coisa, uma música do Roberto Carlos, vai cantar uma música, sei lá, até a gente ter esses vídeos que tem hoje aí. Mas isso nunca vai te elevar a Deus. Mas quando você resolve adorar através do louvor, há uma conexão entre céu e terra. O teu louvor sobe diante de Deus. Amém? O seu louvor sobe diante de Deus. Por isso que eu digo, a gente louva pouco. Deveria, durante o seu dia, no seu dia a dia, louvar mais. Você está colocando palavras diante do seu Salvador, do seu Senhor, de elogios, e enquanto você louva, você também conecta o céu. A sua alma se eleva, sai do plano terreno. Então, eu quero mostrar isso a vocês, o poder do louvor, o poder sobrenatural dos louvores. Não é só natural, é sobrenatural. Há uma premissa de que o Espírito de Deus se manifesta em meio aos louvores. O próprio Deus concedeu grande vitória a Israel enquanto eles cantavam louvores, sem precisarem guerrear contra seus inimigos. Esse aqui é um dos exemplos mais interessantes do Antigo Testamento, em que Israel estava oprimido por inimigos, mas quando Deus instruiu Israel o que ele deveria fazer, ele deveria pegar em arma e pelejar, Deus falou para eles: essa peleja vocês não vão entrar em guerra. E mandou o povo somente adorar. Literalmente Israel venceu cantando. Venceu uma guerra, uma batalha com inimigos ferozes, somente através do louvor. Então vamos ler essa passagem, eu cortei, editei para não ficar muito longo, mas eu vou ler rapidamente com você, 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos peonitas, vieram à peleja contra Josafá, rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Sentiu pressionado pela guerra. Verso 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita. Então veio o Espírito Santo sobre um levita, 2 filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Vocês já cantavam com certa entonação? Nesse dia eles soltaram a voz com tudo que tinha, irmão. Foi alto, foi muito alto, um louvor altíssimo, sobremaneira alto. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército. Então Israel até mobilizou seus exércitos e colocou os cantores na frente do exército. A tropa da frente era de louvadores. Louvassem a Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Literalmente, enquanto cantavam louvores, Deus moveu e destruiu os exércitos inimigos. Então é um exemplo no Antigo Testamento do poder que o louvor tem de mover a mão de Deus. Amém? É um exemplo bacana de que enquanto estivermos em conexão com o alto através do elogio a Deus, Deus desbarata os exércitos inimigos, no nosso caso, inimigos espirituais, que nós não vemos. Então, eu sempre recomendo na sua casa, louve a Deus. Está lavando louça, louve a Deus. Está caminhando na rua, louve a Deus. Não custa, pastor, vão me achar maluco. A gente parece que está preocupado muito com o que os outros dizem. Esteja preocupado com o que Deus acha do seu louvor. Só isso, querido. Não interessa. Não é? Vai louvando o Senhor, vai bendizendo a Deus e as coisas vão para o seu devido lugar. Deus vai operar. Deus se agrada do servo dele na terra, entoando elogios para ele do céu. Sua voz chegando até o céu. Deus se agrada. E às vezes muitas situações são revertidas no meio da adoração. Adore a Deus. Eu não estou fazendo dessa lição só uma motivação a mais. Eu quero que você entenda o poder que há nisso. Há um poder. Deus é poder. E Ele vai se agradar e te abençoar mais ainda, se você o louvar. Louvor faz muita diferença. Aqui a guerra foi travada com canções. Literalmente. Foi para o campo de batalha cantando. E nem precisava esgrimar com ninguém com espada. Amém? Tem mais um exemplo aqui interessante do poder do louvor. Davi, quando ainda jovem, tocava cânticos com a sua harpa, e isto afastava o espírito maligno que oprimia o rei Saul. Lembra dessa passagem? Rei Saul, saiu da vontade de Deus, Deus permitiu que o espírito maligno oprimisse o rei Saul. Aí deram ideia para Saul: chama aí um músico, que ele toque, e isso acalma a sua alma, né? Afaste essa opressão. Escolheram o rei Davi, na época um jovem, jovem Davi. E ele tocava a harpa dele, e isso afastava o espírito maligno de sobre Saul. Olha o poder sobrenatural de trazer, não é, o louvor para dentro da sua casa. Literalmente, o louvor afastava os demônios. O louvor liberta. Oi? Podia acontecer hoje? Mas pode, ué. Deus é o mesmo. Continua acontecendo. Aí, ali na sua casa tem que ir lá. Aí tem que levar muita gente para lá. Levar um monte de exorcista, gente com poder para expulsar demônio. Não é? Diga, minha irmã. Pois vou dar mais uma passagem que eu acho muito linda. É aquela segunda Reis 3, quando Josafá faz uma aliança com o filho de Acabe e Jordão. Eles vão para a guerra e aí lá eles ficam cavalos sem água para o exército dos cavalos. Aí Josafá fala assim: não tem aí um profeta do Senhor? Aí vão atrás de Eliseu. Esse mesmo que eu vou ver aqui agora. Esse mesmo, continua narrando. Eles vão atrás de Eliseu. Eliseu foi de má vontade, porque ele não aprovava Acabe, né? Acabe era uma praga. Ele não queria ajudar o rei. E o Acabe falou: esse cara aí só fala mal a meu respeito. Ele vai profetizar o mal. E aí Eliseu falou: não, vou profetizar o que eu mandar. Era profeta verdadeiro. Aí ele precisou de ajuda para entrar no espírito, irmão. Ele era profeta, estava acostumado com a presença de Deus na vida dele, estava acostumado com o Espírito vir sobre ele e usá-lo como profeta. Mas nessa situação ele pediu uma ajudinha. É justamente esse texto aqui, ó. 2 Reis 3,15, olha essa bacana, vamos lá? Ora, pois, trazei-me um tangedor. Essa palavra só aparece aí na Bíblia. O que é um tangedor? Um músico tange as cordas, ó. As
As cordas são tocadas com os dedos, né? Isso aqui é tangente, ó. A harpa é tocada com o dedo. Traz-lhe um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. É tipo assim, irmão. Na seca eu não vou entregar essa profecia, eu vou entrar no Espírito. Mas em meio ao louvor eu me conecto com Deus. O louvor tem esse poder de nos conectar, de tirar dessa dimensão carnal que nós vivemos o tempo todo. Nós andamos na carne, irmão. Nós estamos na carne. Nossa mente ainda é carnal. Se você não coloca louvor para Deus na sua vida, você vai dar o dia inteiro na carne. É fato, queridos. Pastor, às vezes a gente vai fazer algum trabalho em alguma casa, em algum grupo, e o ambiente é pesado, né? Quando a gente coloca o louvor, aí as coisas começam a... As coisas clareiam. Porque o louvor tem esse poder. Você traz a presença do Espírito Santo de Deus. Como é que É que dá. às vezes eu não estou legal. Aí eu vou pro É carro, porque você acabou mandando pros dois. daqui a pouco eu já estou... Aí depois você fica feliz com a vida. Será? O louvor tem esse poder de nos elevar. O louvor nos eleva. Pensa que você acorda no automático na sua casa. Todos nós acordamos na carne. Certo? Nós estamos aqui nessa carne, nessa natureza caída de Adão ainda. E aí você precisa se conectar com o alto. É a dimensão do terreno com o celestial. É distante. Qual é a ponte que me conecta com o alto? A oração e o louvor. O louvor costuma ser antes até da oração, às vezes. Eu, por exemplo, faço minha devocional todo dia. Meu monte é na minha sala. Eu vou para o monte, para a minha sala. Sempre só falar e para meu devocional. Para orar com uma série de pessoas, com vocês, com tanta gente. Mas antes eu pego o meu celular, que minha voz hoje está estragada, né? Eu já fui cantor de coral, irmão. Você não acredita nisso. Já cantei coral, já fui até solo na igreja. Estava na escala. Hoje minha voz está estragada, eu tenho problemas sérios na minha voz. Como não consigo cantar mais só com a minha voz que está com a rachada, eu pego aqui meu celular, boto aqui no YouTube, escolho a minha playlist aqui de adoração e começo a adorar junto. Não é assim? Hoje não é assim mais não, né? É pouco. A criança não te faz um carinho, não dá um bom dia, não faz nada. Ela já vai dizer teu pedido. Me dá R$1. É a sinceridade da criança. A maioria dos crentes são assim. Entra mesmo, o Senhor está tão oprimido, sobrecarregado, cheio de problema, que já entra assim, Senhor, me socorre, Senhor, me dá isso. Ah, Deus, vê a minha situação. Já começa a falar, não vem nem um agrado, me deu um beijinho primeiro. O louvor é um beijinho, irmão. Primeiro você dá um beijinho em Deus. Dá um carinho. Já chega ele elogiando ele. Pastor, mas isso não é interesseiro? É interesseiro, mas é assim mesmo que funciona. Você quer entrar, já vai pedir mesmo, você vai pedir. Você vai pedir de qualquer jeito. Por que não começa primeiro elogiando? Eu faço às vezes um teste aqui nas reuniões de oração. Falo, irmão, hoje ninguém vai pedir, é só agradecer. Não funciona direito. Porque nós estamos tão acostumados a pedir, que quando você vê, você começa assim, olha como é que é o negócio. Deus Todo-Poderoso, Senhor, recebe a minha oração. Você acabou de fazer um pedido. Você nem percebe, você só pede. Por que não exalta antes de pedir? Por que não fica só elogiando? Senhor, tu és tremendo, tu és formoso, tu és majestoso. E vai elogiando, irmão. Mas não, Senhor, tu sabes a minha dificuldade. Tu sabes que eu te amo. Senhor, me ajuda na minha dificuldade. Acabou de pedir, para de pedir. Antes de pedir, elogia, exalta, adora. Mas é um exercício mental difícil. A maioria de nós não consegue. Já vi isso inúmeras vezes. Vamos hoje só agradecer, irmão. Não consegue. Não consegue. Logo vem um pedido. Logo vem um socorro. Não consegue. Você consegue adorar a Deus só por adorar? O tempo todo. Uma manhã inteira só agradecendo. Imediatamente vai entrar na petição. Me dá R$1, Deus. Me dá R$2, Deus. É igual criança pequena. Já vai direto para o assunto. Não fez nem um carinho primeiro. Faz
carinho, pô, adora, Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo. E Deus sabe o que você vai pedir. Deus sabe que você depende dele para viver. Mas, querido, adora primeiro. Quem levantou o dedo aí? Pastor, às vezes assim, o louvor é muito importante na minha vida, porque através do louvor, muitas vezes, eu já cheguei e fui curado. Através do louvor. Adorando a Deus foi curado. Eu acredito. Às vezes você chega, né, diante do altar do Senhor, né, e começa a louvar, e você está sentindo alguma dor, aquilo imediatamente some. Glória a Deus. Há um poder sobrenatural no meio da adoração. Quando é louvor a Deus, certo? Não é qualquer canção tem esse poder. Eu acredito mesmo que tenha poder de incidir no nosso corpo. Se você está sempre tenso, né? Nós somos seres humanos carnais, tensos, preocupados, sobrecarregados, descarregando a adrenalina na corrente sanguínea o tempo todo, se enferma. Quando você adora, a tua alma se eleva para o plano espiritual, né? E aí é liberado muita coisa no seu corpo. Realmente louvar nos liberta. Liberta de verdade, até das dores. Pastor Damásio, o senhor falou aí que os levitas foram separados de Davi só para esse ministério. Sim. Isso me fez lembrar que quando eu era adolescente, meu pai, durante 10 anos, ele fez a orquestra do Sargento ali no Carnaval. E tinha os músicos dele, tinha uns que eram crentes. A gente não era crente. A gente olhava para ele e via a diferença neles. Sim. Tinha um comportamento diferente, semblante diferente. Mas eles aceitavam tocar no Carnaval. Oh, Jesus Como é que o amado. senhor vê isso? Eu vejo isso como um erro, né? Como eu disse, a nossa adoração deveria ser devotada somente a Deus. E particularmente o Carnaval é uma festa profana. Normalmente as canções elas envolvem os orixás. Não é? O Carnaval tem muita cultura africana. E a africana está ligado aos cultos aos ancestrais, cultos aos orixás. Quase não tem uma canção de samba enredo que não evoque uma entidade. E ultimamente está ficando cada vez mais escancarado, que é bem demoníaco o mesmo negócio. Então eu vejo como uma fraqueza desses irmãos tocarem profissionalmente ou por prazer numa escola de samba. Eu vejo isso como uma fraqueza. Porque a nossa vida deve ser para o louvor da glória de Deus. E Deus não divide sua glória. Você evoca numa canção o nome de alguma entidade, não dá. Eu fiz uma seleção na minha mente, que eu gostava tanto das músicas populares brasileiras, e eu comecei a passar no filtro. O filtro da palavra, o filtro do espírito. Aí comecei a trazer as músicas assim. Vamos ver se dá para eu cantar essa música aqui. Aquela da Elis Regina. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Opa, idolatria, corta. Minha mente tem muito acervo aqui. Tinha uma do Djavan falou assim, no refrão: São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Eu falei, ué, eu vou cantar para o São Jorge me emprestar o dragão? Sabe, aí comecei a filtrar, aí o do Legião Urbana lá, o cantava assim: eu gosto de menino e menina, pedófilo. Não dá, cara. Não dá. Se você botar crivo, né? Se você analisar o que canta, muitas coisas são impróprias, é coisa errada, coisa mundana, coisa até exaltando amor a 3, a 4, músicas profanas, que não combinam com a postura, a santidade que se exige de um servo de Deus. Não dá para cantar São Jorge me empresta o dragão. Oi? O que é cartão? Empresta cartão, não empresta mais o dragão. As músicas começaram a fazer filtro na música assim, para não dá, pô. Eu não consigo mais cantar esse tipo de coisa. O Fernandinho, uma vez, ele falou, né? Ele estava falando justamente sobre esse exemplo das pessoas que têm o costume de cantar músicas do mundo Seculares, né? Que chamaram seculares. Ele falou: você não acha que Deus tem ciúme, não? E quando você canta para ele, mas quando você canta esse tipo de música, ele não gosta. Ele quer que você cante somente a adoração. Somente para ele. Você foi feito para isso. Você foi feito para adorar o Senhor. Então, meu irmão, não é nada porque eu gosto de uma música do secular. Não, cante a música para ele, exalte o nome dele, porque Deus tem ciúme. É complicado, né? Eu sei que, por exemplo, tem gente que tem
Consultório médico. Consultório médico bota música o dia inteiro. Aí bota música instrumental, bota Kennedy, e outras coisas, tudo bem. Stravinsky, Bach, música de fundo, né? Deixa ela rolando, é música ambiente, às vezes sem letra, tudo bem. Mas tem certos tipos de canção que não dá, queridos. Se vocês olharem, os princípios que estão embutidos na canção são anticristãos. São contra os princípios de Deus. Não dá. E como eu disse, o poder de penetração da canção fica na sua mente. Você vai querer conectar com Deus, até entrar em oração, e está passando uma música mundana na sua mente, é complicado. A música mundana te joga para baixo, não joga para cima não. Ela é carnal, ela é humana. Normalmente evocando paixões mal resolvidas, uma série de coisas. Não é bom, não é agradável. Fora as que são diabólicas mesmo, né? Ela remete a tua mente a coisas relacionadas ao mundano, né? A uma coisa mundana, coisa do mundo. Homem, né? Mantém você no plano humano. Não te eleva para o plano espiritual, música mundana. Então o ideal é que você não bote, que você não ouça, que você não curta. Por mais bonito que seja a canção, porque ela tem o poder de penetrar na sua alma. Então, aquilo vai te abater. Tem que ouvir certas canções, chora, se emociona, não é? Entre melancolia, depressão. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem poder a canção de entrar na sua alma. Melhor é você cantar coisas exaltando a Deus, adorando a Deus, os atributos de Deus. Isso tem poder de levantar a tua alma, do que entrar numa deprê por causa de música mundana. E as pessoas, no caso, músico profissional, cantor profissional, então você acha que não deveria trabalhar... Ele deveria ser muito seletivo, não deveria trabalhar na noite, por exemplo, tocando músicas mundanas. Eu sei, mas tem que ser seletivo. Eu vivia de desenho também, era um desenhista profissional, e eu fiz um pacto com Deus. Senhor, eu quero trabalhar só com coisas que te agradem. E restringiu assim o meu mercado de trabalho. Mas eu fiz um pacto com Deus. Eu não quero desenhar qualquer coisa. É uma postura. Mas pagar o preço. Mas é uma postura. É músico profissional. Mas vai tocar música mundana cantando lixo, porcaria, induzindo ao adultério. E todo mundo que já frequentou a madrugada à noite sabe que é um ambiente pesado. Com drogas, com bebida, com coisa errada. É um ambiente muito pesado. A gente conhece um músico, né, que era uma igreja, que ele falava, ele tocava na igreja, mas à noite, como profissional, ele tocava, né, nas noitadas, para grupo de pagode. Cara, pois é, tem complicado. Orgia, tem uso de drogas, bebida, e tudo ali. No meu ambiente. No ambiente, isso aí, cara, Onde fica ali, né? Não está sentado na mesa dos escarnecedores. Tem um preço a pagar para ser cristão. Você não pode simplesmente se adaptar e dizer está tudo certo, é só minha área profissional. É complicado. É o dinheiro. O que ele faz? Ele vende um princípio em troca de quê? Dinheiro. De dinheiro, exatamente. Então o salário está falando mais alto que os princípios. Exatamente. E aí é complicado. Eu sei que é difícil essa área. Você falou de uma pessoa que vive profissionalmente, mas tem gente que não é isso, mas gosta das músicas mundanas. Nem é por causa da questão financeira, porque gosta. E fica entupindo a mente com música mundana, com conceitos errados. Tem que fazer uma escolha, né? Poder sobrenatural da canção, do louvor, né? Especialmente do louvor. O apóstolo Paulo e Silas experimentaram poder sobrenatural enquanto louvavam a Deus, que abalou a cadeia onde estavam por meio de um tremor. Atos 16, 25, 26. Estão presos dentro de uma cadeia, receberam chicotadas nas costas, com as costas todas cheias de vergão e sangue, estão com o pé preso num tronco, mas mesmo nesta circunstância extrema de injustiça, de dor, eles abriram a boca para louvar a Deus. Esse exemplo aqui é fantástico. Tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo nem louvar. Quando está deprimido, quando está triste, quando está... É o contrário. Deveria agir o contrário. Você está numa pressão muito grande sobre a sua vida, louve. Louve a Deus. Você não diga que não pode louvar a Deus na adversidade, porque pode. Pode.
E eles louvaram na adversidade, presos no cárcere, não sabiam o que Deus ia fazer. Deus sacudiu aquela cadeia, quebrou todos os grilhões, soltou a Paulo, Silas e todos os presos, porque eles estavam adorando a Deus. Adorar tem um poder extraordinário em cima disso. Não digo a adoração em si, não é você cantando que obriga a Deus a fazer alguma coisa, você agradando a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é a canção em si, não é como uma palavra mágica, né? Abacadabra, amém, não é isso. Não é palavra mágica, mas a sua atitude de adorar em qualquer circunstância, isso move Deus a teu favor. E eles foram libertados no meio da canção. Efésios 5, 18 e 19 vai provar, esse texto aqui para mim é o mais chave. Nós estamos aqui agora na experiência do Novo Testamento, onde todos nós temos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. Mas entenda, você não anda na plenitude o dia inteiro. Nenhum de nós anda. A palavra pneuma, que é espírito, gera também a palavra ar. E em português, pneu. O que acontece com o pneu quando ele roda? Ele esvazia. Então preste atenção, querido, nós não andamos cheios do Espírito o tempo todo. A palavra nos incita a nos enchermos do Espírito. É um ato, é uma atitude, é uma busca. Como é que eu posso me encher do Espírito Santo? Paulo ensina que é através da adoração. Vamos ler? Efésios 5, 18, 19, vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é um imperativo. Encham-se do Espírito. É uma ordem. Enchei do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hinos, letras que já estão consagradas nos salmos. Cânticos espirituais, canções espontâneas. Entenderam? Como é que se enche do Espírito? Através da adoração. É muito importante você entender isso. Que adorar te plenifica. Você sai da dimensão carnal e se enche da espiritual. Adorando. Ah, pastor, não é só orando? Também. Mas Paulo está dando a dica aqui. Como é que você faz? Canta, louvores, cânticos espirituais. Você começa a se encher do Espírito Santo através da adoração. Amém? Todo mundo pegou? Isso aqui é a chave, viu, irmãos? Avança para mim. Por que todo culto deve ter louvores? Por causa justamente dessa questão da necessidade de nos elevarmos a Deus. Não é? Cria um ambiente de fé. No Novo Testamento, o próprio Filho de Deus louvou o Pai junto com os discípulos. É a única passagem que mostra que Jesus cantou louvores para Deus. Mateus 26, 29 a 30. Quando ele estava indo lá para o sofrimento de Getsemane, antes, no cenáculo, ele louvou junto com os discípulos. Então Jesus também louvava a Deus Pai. Nos relatos dos apóstolos e evangelistas, não temos muitas descrições das liturgias empregadas nos cultos. Até porque as igrejas eram perseguidas e se reuniam nas casas ou em lugares ermos, sem ter uma estrutura com cantores e músicos semelhantes aos levitas. No templo tinha escala, né, para os músicos, no templo físico. Mas quando a igreja começou, ela era perseguida, por 300 anos. Não dava para ter a mesma estrutura do templo. Então, queridos, onde era a reunião da igreja? Onde desce. Ou na casa de alguém escondido, ou na beira do rio, ou no cemitério. A igreja era para as catacumbas de Roma ali, é cemitério subterrâneo. É um esconderijo, para poder adorar a Deus no esconderijo. Então, obviamente, não tinha uma estrutura elaborada no culto, né, da igreja primitiva. Mas tinha canções. Então, tem um filminho muito antigo, eu tirei esse clipezinho aqui no filme. Não sei se vão conseguir enxergar. Aqui é um lugar de uma caverna. Aqui é só uma encenação, né? E esse filme é muito bacana.
E aqui tem um exemplo encenado que seria um cantor, uma cantora no culto da igreja primitiva. Vamos lá, você para mim. Toca aí. And found not the body of Jesus. Recomendo, viu? Eu não gosto de filme velho, pastor. É muito velho, eu gosto. Aprenda mais com as coisas bem feitas do passado. Esse filme aí se chama O Manto Sagrado. Um filme bacana. Sensacional esse filme. O Manto Sagrado. De vez em quando eu fazia um cineminha lá no outro prédio lá e botava esse filme velhão assim. Covarde. O Manto Sagrado de 1953, irmão. Mas que filme bacana. E aqui mostra como seria a igreja primitiva, escondida na caverna, cantando ali. Tudo bem simples, rústico, né? Só um instrumento de corda. Só para dar uma ideia. Amém? Quem quiser, veja o Manto Sagrado. Pastor, e uma coisa também que eu tenho percebido é que os ritmos, elas revelam o comportamento de muitas pessoas, né? Sim, o próprio carnaval, né? A pessoa gosta de batuque. Algum tempo atrás, houve um caso, não vou citar o nome, mas eu fiquei sabendo um pastor agrediu um primo meu, uma fechada de carro dos dois, e saiu esse pastor armado. Meu Deus! Foi agredir um primo meu, negócio de fechada de trânsito e tal. Passou-se o tempo e eu encontrei aqui no Largo do Tanque esse pastor, ele ia para um destino mesmo que eu, ele me deu uma carona. Não toquei no assunto, mas assim que eu entrei no carro dele, ele estava ouvindo os Racionais. Aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a entender. O que alimenta a alma dele? É uma violência. E eu tenho notado que, dependendo da letra, do ritmo, até de certos louvores, ele envolve a adoração para um lado positivo ou não, dependendo do ritmo, né? Eu fui numa igreja e o Ministério de Louvor só entoaram louvores com ritmo funk, ritmo de funk. Aí já viu, né? Rolou até trenzinho na igreja, não? Era um até um trenzinho. Era um culto jovem, então aí cortou esse ritmo, né? Alguns louvores, até na harpa, eles conseguiram adaptar nesse ritmo. E eu vi que o ritmo também da igreja mudou completamente. Será que agradou a Deus? Essa é a pergunta. Agrada a Deus? Eu acho que não. Quantos ouviram falar da vigília de Bento Ribeiro, na década de 90? Aquela vigília era uma bênção, né? Pelo menos no começo. No começo era uma bênção, atraía milhares de jovens, era bem santo. Eu tive uma cura no meu corpo quando deu uma vigília dessa. Era uma bênção aquela vigília. Mas depois que gravou o primeiro CD na época, DVD na época, do Vigília 1, ali o negócio, puseram segurança com colete, aí virou um negócio secular. Mas enfim, eu e Lenice éramos líderes de jovens na Igreja Batista. E aí resolvemos levar nossos jovens na vigília, né? Chegamos lá, estava aquele começo desses ministérios evangelísticos de bloco de carnaval gospel. Não lembro nem qual era o nome da banda. Banda Dente de Leão, um negócio assim. Eu olhei para a cara da Lenise, um monte de jovem, né? Falei, na hora que o pessoal começar a bater samba ali, a galera começar a se requebrar aqui, a gente vai embora. Não deu outro. Chamou lá no repinique. Pronto, já era. Não. Chamou no repinique, o pessoal, aí o pessoal começou a se requebrar todo. Falei, ó, pegamos nosso jovem, vergonhadamente. Pegamos nosso jovem, fomos pé na estrada, não dá mais para ficar. E começou todo mundo se rebolar ali. Eu falei, não dá não tem condição. Dependendo do ritmo, vai levar para isso, né? Para carne. Isso é natural, né? É natural, o ser humano, é complicado. Faz parte. É do sensorial, é sensorial.
estava conversando aqui com a Milena que agora a gente tem um clipe da Fernanda Blanco que ela gravou, agora não sei se ela gravou lá na África, né? Aquela Eu Vou, né? Que fala das nações, né? Aí tem uma parte da música que ela canta pelo chão do Brasil. Aí quando ela canta pelo chão do Brasil, os músicos mudam o ritmo. Aí é pronto. Aí pronto, aí ela cai no samba lá. Aí ela dá uma requebrada lá. E a santidade vai toda embora. É lógico que tem questões culturais. Na África, por exemplo, o pessoal já é ritmado. O povo africano é ritmado. Então o culto deles é dançando. Mas dançando é diferente. Mas mesmo assim tem uma certa reverência. Mesmo dançando ali do jeito que eles dançam. Eles levam a oferta lá na frente, assim todo mundo vai dançando. Vai levando a oferta e vai dançando. E vai dançando e bota a oferta lá no altar. É da cultura deles. Você não vai conseguir converter um africano a ele ficar durinho, porque ele não vai ficar durinho. É da natureza, da cultura deles lá. Mas tem limite. Tem limite. Existem canções que você pode até se mover mais. Mas não saculejar o corpo demais, né? Saculejar o corpo demais, o ponto suave é um negócio que ficou esquisito. Aí mexe com as estruturas sensoriais. E aí já não é o ideal. A gente está falando de louvar. E esse, quando fala dança de salão, da parte, não como dança, como esporte, como atividade física. Volto a afirmar. Que tipo, vai dançar como atividade física, mas que tipo de música vai embalar essa atividade física? O problema todo é a música, ainda mais se for dança de salão, vai ter umas musiquinhas só a graça, né? Vai rolar um Vando, vai rolar, sei lá, um Roberto Carlos, vai rolar um negócio meio brega, né? Vai ser bregão mesmo. Mas vai ter umas músicas que não é conveniente, é complicado. Eu vejo muitos irmãos nesses questionamentos como atividade física pela idade. Faz outra coisa, pô. Vai fazer outra coisa, tem tanta coisa, vai fazer musculação. Não, mas até na musculação na academia tem música que o senhor sabe mais conturbado pelo exercício. Pois é. É complicado. É complicado. E todo tempo que ele tem que se posicionar, não tem? Sim, passou pela ginástica. Não tem como. A música é a ginástica. Essa música. Esse batidão. Não é isso não? Não. Mas aí aquelas músicas. São músicas eletrônicas. São músicas eletrônicas. É até melhor quando é americana, assim como é música. Você não entende a letra? Não entende. Porque aí, essa música, eu sou de todo mundo, ninguém de ninguém. Ixi, aí não é uma batalha na minha mente. Difícil, né? E você está fazendo isso daí, não tem como. Está fazendo a ginástica, mas a música está dizendo que você não é de ninguém, ninguém é de ninguém. Virou uma bagunça, virou uma Babilônia. É complicado. Não é complicado? É complicado. É difícil, porque esse chiclete gruda. Essa música gruda. Diga, minha irmã. Pastor, quando eu era adolescente, 17 anos, eu fui fazer karatê. E vou dizer uma coisa: um homem e uma mulher juntos é que nem pauzinho de escoteiro. Se causar frio, isso aqui é natural, é saudável. Não é o ideal misturar esses dois gêneros na luta. Se juntar, vai sair um foguinho, vai acontecer alguma coisa. Seja na dança, seja no karatê. Sim, qualquer coisa que. É natural. É. É saudável. Dança de salão. Agora, só que pra gente que está buscando santidade, vai ter problema. Vai. Porque eu não vou me juntar com um pauzinho que não é meu. Não é mesmo? Você não pode, por exemplo, achar que não vai acontecer nada. Você está lá fazendo uma dança de salão. Você é cristão, o outro não é. Então ficar lá agarradinho lá, com o rostinho colado, isso não vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. Vai dar ruim. Diga, Silane. Há uns anos, mas quando ele nasceu, depois do hotel, que eu voltei a fazer atividade, todo mundo, poxa, aula de zumba, muito legal, que não sei o quê. Eu nunca tinha ficado para fazer. Eu fiquei constrangida, não conseguia fazer. É bem frenético o zumba, né? Porque não é música de zumba, é funk, bota um monte de música. Eu ficava constrangida. Aí não dá, pô. Eu não fiz mais, não gosto. O funk, então, é subgênero do subgênero, né? É lixo com lixo.
Não dá. Uma mulher cristã descer igual ao nível da Anitta, não dá. Não tem condição. Vamos voltar aqui porque é excelente. 1 Coríntios 14, 26. Alguma noção de como é que era o culto? Na sua Bíblia no Novo Testamento não é descrito como é que era o culto. A gente tem alguns insights, né? 1 Coríntios 14, 26. Vamos ler? E fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, reunião, culto, né? Um tem salmo, então já começa com o louvor aqui, ó. Salmo é louvor. Outro doutrina, a palavra, a pregação da palavra. O outro traz revelação, se for um profeta, aquele outra língua e outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aqui, ó. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o louvor é parte integrante do culto, porque todo culto tem que louvar. Ah, eu estou cansado, todo culto vai cantar a Deus. Glória a Deus que canta a Deus todo culto. E talvez até de vez em quando, não precisa nem entrar com a palavra. Se o louvor, vou declarar isso, se o louvor tiver palavra nele, melhor ainda. Porque nem todo louvor é adaptado do texto bíblico. Mas quando o louvor é tirado diretamente do texto bíblico, é melhor ainda, irmãos. É muito bom, é edificante. É uma canção, eu gosto bastante, que eu achei aquilo extraordinário. Ela conseguiu adaptar a carta de Paulo, onde Paulo fala que é miserável, que é caído. E é difícil, né? Aquela canção, como é que é? Liberta-me de mim. Você ouve essa canção, você está vendo uma transcrição do que Paulo falou ali. Não é? Ela conseguiu musicalizar uma porção bíblica onde Paulo está falando sobre, não é? Tem dificuldade, me ajuda. É uma canção que quase não tem licença poética. A mão do autor. Ele dá uma transcrição do que Paulo falou na sua carta aos Romanos. Então, uma canção que faz você pensar na sua condição de pecador diante de um Deus santo. Ela faz você refletir enquanto canta. Ela pode até ser linda, maravilhosa, não é ritmada, mas eu acho ela linda. Mas nem todo mundo gosta do ritmo dela, mas ela é uma canção reflexiva. Diga, Luana. Pastor, eu estava também na questão de que assim, a gente está numa geração e os músicos em si, eles estão mais preocupados com o ritmo do que a própria letra. Sim. A gente vê isso nitidamente na geração. A Zac Borba, Ademar de Campos. Sim, Daniel Souza. Era outro nível. Só a palavra. Hoje você vê até Cláudio, pastor Cláudio Claro. Pastor Cláudio Claro. Os acordes. Hoje já são 3 acordes e acaba a música. Empobreceram as canções. Isso já foi medido cientificamente que das décadas mais atuais, as canções são empobrecidas de acorde. Isso é medido. Mesmo no meio secular, é medido. Então, há uma mediocridade agora, né? Um sampler ali, numa repetição, e aí canta dezenas de vezes a mesma, vira um mantra. Eu acho que isso se perdeu muito. E acabou. Porque antigamente a gente via muito louvor congregacional. Tanto que isso acabou. Sim. Você não vê mais grupos de louvor, né? Zona Sul, Projeto de Nova Girajá. Aí com a chegada dos solos, cantores Dos solos, gospels, os cantores gospels. muito. Perdeu muito, empobreceu a letra. A letra normalmente nem é baseada na palavra de Deus. É uma ideia religiosa, mas não necessariamente a adaptação de letra da palavra de Deus. Perdi muito. Lembra que nós recentemente reabilitamos a canção Ser Semelhante do Cláudio Claro? Perceba a introdução daquela música, quem tem bons ouvidos, né? Tem toda uma série de acordes antes de começar a cantar. Antes de começar a primeira frase, tem toda uma introdução bem elaborada, rebuscada, é rica, é uma canção rica. E depois entra numa canção mais rica ainda, que fala que a semelhança dos querubins, nós temos que trazer para a nossa vida. Que canção hoje fala sobre isso? Que nós somos sacerdotes e temos que ser a semelhança dos 4 seres viventes.
como um leão, como uma águia. Cadê? Qual é a canção que fala disso hoje? Hoje é um mantra e uma coisinha rasa, uma água com açúcar muito rasa, e exaltação do homem, e acabou. A gente estava lá no seminário, né, de inclusão, eu e Marcelo, aí a Cristina Mel apareceu lá. Aí teve um momento da... Cristina Mel teve canções boas no passado. As palestras, né, e tinha um momento de louvor. Aí ela cantou aquele do trenzinho, gente. Que coisa, meu Deus do céu. Vai ensinar um trenzinho pro seu... Ai, Jesus, infantilizou. Pra ficar lá no seu canto. Não, é uma canção infantil que ela tem muito interesse. Ela tem CD, porque eu sei. Mas ela podia... Do trenzinho para o céu, né? É isso aí. Cantando, isso vai ensinar a criança, né? Assim, só Jesus. cantando e dançando, como é que brincando e cantando no céu. É complicado. É muito complicado. As músicas se tornaram aí parcas. todo mundo lá fazendo um trenzinho brincando e a gente, nós três parados. Parca. Não estava no trenzinho, não. Agora não. É. Eu espero que vocês tenham se posicionado. A nossa epidemia. É complicado, né, irmãos? Há uma pobreza. Eu e Lenice somos muito saudosistas da igreja de 30 anos atrás. Nós não nos encaixamos nesse contexto atual. Nós somos saudosistas mesmo. Era muito melhor 30 anos atrás do que é hoje. Muito melhor. O evangelho hoje é fraco, o evangelho é sem poder, as canções são fracas, elas não são bíblicas. É muito difícil. A gente bota uma seleção de louvores lá para ficar tocando durante o dia lá direto no YouTube. Que fraqueza, que músicas ruins, mal engembradas, mal construídas, sem beleza, músicas sem beleza, rítmica, nada, todo um lixo. Mas, pastor, É muito ruim. isso acontece também, pastor, porque infelizmente hoje, nós olharmos mesmo a fundo, nós vamos ver que muitos cantores, né, assim, muitos cantores hoje, gospel, nascem no espírito dentro da igreja, no púlpito, com voz, com letra, com talento e elevando o cântico a Deus. Mas logo em seguida, não leva muito tempo, Ele se vende. o inimigo investir pesadamente e encosta logo o empresário do lado. Ele se vende. Enche o olho, porque tem talento ali, claro, entendeu? E acaba jogando aquela pessoa para o outro lado. Isso aconteceu com aquele menino em JA, e eu venho acompanhando uma menina, Maria Marçal. É linda para aquela menina, ela louvando. Sim, eu gosto ela dela. já está partindo para O gospel. Esse é o problema da sedução, né? Já está mudando o jeito de se vestir, de se apresentar. Agora ela já se apresenta em show, está virando artista. Aí o complica. povo vai embora. Aí a unção vai embora. Sim, pastor, e às vezes também as letras das músicas, eles falam que é de louvor a Deus, mas na verdade não é louvor. Louvor é a Deus. Você fala músicas, na verdade, as músicas elas falam de Deus ao homem, elas prezam o homem. Vamos falar disso agora. Como as letras são antropocêntricas, o homem como centro. A maioria das letras hoje não são de louvor a Deus. Elas são para a autoajuda. É você, eu, e Deus me ajude, Deus faça isso por mim, e assim as canções. Então é uma pobreza inenarrável. É uma inversão de valores. Louvor é elogio a Deus. Por isso que eu comecei a lição colocando esse alicerce. Louvor tem que elogiar a Deus, não o homem. O homem não tem elogio nenhum, pelo contrário. Vamos aqui avançar. Deus Pai recebe louvores com parte de sacrifício de culto. Louvor é sacrifício de culto. Com a volta do Filho de Deus ao céu, os seres que habitam na sala do trono tiveram que aumentar, fazer um cântico novo para incluir Jesus. Isso aqui é uma transição bacana, irmãos. Jesus, quando sobe de volta ao céu, os anjos já estão acostumados a dizer para sentar no trono: Santo, Santo, Santo. Quando eles veem o Filho de Deus do lado do Pai, eles aumentam o cântico. Eles colocam agora um adendo no cântico. E ao Cordeiro. Eles incluem o Cordeiro no cântico, que antes era devotado só a Deus Pai. Isso é muito bacana de ver. Apocalipse 7, verso 9. Vamos lá, irmãos.
Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, Deus o Pai e Deus o Filho, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Isso é um louvor lá no céu, irmão. E na terra, porque aqui envolve agora os eleitos de Deus. Veja que tudo é direcionado, é Deus no centro, e Jesus Cristo. É para Deus o Pai e para Deus o Filho, só. Todo louvor, toda adoração. Mostra aí para mim. Tem uma... Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Todos os seres criados por Deus são voltados para Ele. Avança aí para mim, criança. Eu acho bacana esse vídeo. Aí chegamos à música agora. Vou botar esse vídeo lá. Sim. Os falsos louvores antropocêntricos. Estamos no finalzinho. Essa é uma questão pertinente, fundamental nos dias atuais, em que existe uma indústria de louvor gospel. Cantores se tornam ídolos, tem fã-clubes, entretém públicos em shows, cobrando cachês astronômicos, alimentando um consumo de músicas voltadas para o homem e suas necessidades. Autoajuda. Muitas dessas letras das canções gospel são rasas, deturpadas, geram até heresias, quando não só são românticas, né? Às vezes é só música romântica. Extraviando da adoração devido somente a Deus e ao seu Filho Jesus. Avança para mim. O antropocentrismo. O homem como centro. Raridade. Quem não cantou raridade? Não é? Que música linda que o Emerson Pérez fez. Perceba que é só para o homem. Você é uma maravilha, homem. Você é maravilhoso. Você é lindo, homem. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus Cristo em você. Tem muito erro nessa canção. Ela é errada do começo ao fim. Como é que não? O pecado te assemelha a Adão caído, não se assemelha a Jesus. Claro que você, cristão em pecado, você é sujo. Você não está resplandecendo Cristo. Já começa dizendo que o pecado não tem poder nenhum. Então pode cair em pecado, está tudo certo. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. É um determinismo. Deus te quer, independente se você está em adultério, se você está errado, Deus vai te querer do mesmo jeito. Está errado, irmãos. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espírito que reflete a imagem do Senhor. Isso é fato. Nós temos que refletir a Cristo. Agora, olha só o que ele sugere. Não chore se o mundo ainda não notou. Ora, Jesus falou: brilhe a sua luz diante dos homens para que glorifiquem a Deus Pai. Se você é cristão e ninguém sabe que você é cristão, você tinha que chorar muito. Chorar muito, de derramar, Senhor, misericórdia, eu não consigo te espelhar. Tem que notar, né? Aqui não, passa um gelãozinho por cima, não, irmão, esquece a cabeça não. Chora não, e você não está conseguindo passar Cristo para as pessoas, não tem problema nenhum, não. Você é maravilhoso, você é maravilhoso. Deus não mudou o início. Deus não mudou o início, você continua sendo uma bênção. Meu Deus, isso aqui é vergonha para o Evangelho.
Já é o bastante eu reconhecer o seu valor. Que isso, querido? Você é precioso. Olha, precioso. Mais raro que o ouro puro de ouvir. São os 8 bilhões de almas nessa terra. Qual é a realidade? Deus contempla 8 bilhões de almas. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Olha só isso aqui é sutil, irmãos. Ele está aqui para te levantar se o mundo quiser cair. Quer dizer, se você apostatar da fé, Deus não vai fazer nada. Deus não vai desistir de você. Realmente o amor de Deus é imenso. Mas sugere aqui que mesmo que você saia da fé, você ainda está ligado a Deus. Essa letra é errada do começo até o fim. Vamos sair para mim, filhão. Esse ouro de ouvir aí, né, pastor? É lá na grande tribulação. Solta aí o pessoal ouvir um pouquinho. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Isso é forte, igreja? O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Chega. Essa música está toda errada, do começo ao fim. A inspiração dela não é exaltar Deus. Onde está Deus ali? Onde é que está Deus ali, irmãos? Onde é que está Deus sendo adorado ali? É você. Você é maravilhoso, você é lindo, você é uma realidade. Nem o pecado te atrapalha. Você. Diga, mano. Pastor, nesse aspecto, eu concordo no grau que é a realidade. Mas veja bem, não tem aquela canção também que fala, quero que valorize o que você tem? É uma canção antiga, Sim. Então, eu tive, lá nós temos no hospital casos de pessoas que desistiram da vida, por exemplo, né? Que pessoas se mataram. Uma delas é a Isabelle, mora em Araruama, mas vai em retiro em julho. E quando eu fui atendê-la, que eu percebi que ela era cristã, eu fui e coloquei esse hino aí para tocar. E ali, esse hino, apesar de não ser uma adoração a Deus, mas tem casos, e eu falo por experiência própria, que até o meu filho Mateus, no momento que estava no fundo do poço, que eu também utilizei esse hino, para que ele visse a importância. Eu nunca tinha visto assim, tão na profundidade toda a parte do hino. Mas algumas partes fizeram com que a Isabelle pudesse acreditar que Deus estava nela, e ali ela passou a reagir, recebeu a... Então, eu vou usar essa sua mesma colocação. Ela funcionou como terapia. Sim. Ninguém está negando que ela é terapêutica. Eu estou falando que ela não é adoração. Ela é terapêutica. Ela fala para o homem. Você é uma ministração psicológica para o homem. Já estou abrindo um parênteses, a gente está entendendo claramente A diferença. Aqui, a questão da igreja hoje é o louvor. Então você está mostrando que não é louvor. Sim. Mas a gente aqui na igreja também tem questões de músicas, não vou colocar louvor, que nós cantamos de feminino de mulher. A gente está falando sobre depressão. A gente canta uma música da Gabriela Souza, diz que amado sou. Eu pensei muito nessa canção ontem. Não é um louvor, a gente sabe disso. Mas dentro do contexto Sim. da reunião. E eu gosto dessa canção. Agora, vamos lá. Ela é pertinente para isso. Sim. Para isso. Terapêutico. Mas não adora a Deus. Sim, mas não existe momento, até mesmo numa reunião que for feita, Sim. dependendo da reunião, a música vai se encaixar. Vai. Dependendo do que qual é a proposta, vai se encaixar. Mas entendam, não é louvor. Não adora a Deus. A Granada escolheu, né? Sim, a boa parte. Excelente ministração de acordo com o tema que foi ministrado. Sim, mas desde que você tenha em mente que não é louvor. Sim. Entenderam bem a diferença? O que é louvor? Louvor é elogio para Deus. É Deus no centro e Jesus no centro. Qualquer outra canção que pareça falar de Deus, mas que não coloca Deus nos seus atributos, não é louvor. É simples assim, pode ser terapêutico. Mexe na alma. Auxiliar, mas não é louvor. Avança para mim, são as letras que estão aí na sua folhinha. Eu quero botar os clipes. Olha isso aqui, irmão. Essa é canção de vingança. Gostou? Esse forrozinho? Você vai ver, quando eu me levantar, tu vai ver aquilo.
com o dedão assim na cara do oponente. E não é para o inimigo de Satanás, não, é para seres humanos que te viu passar na prova e não te ajudou. Então tá com um rancor danado na alma, e quando eu me levantar, tu vai ver. Música de vingança, irmão. Música de mágoa, arrependimento? Essa aqui é uma heresia. Olha essa aqui, que bacana. Raíssa e Ravena. À vontade. Vontade de virar um anjo e desaparecer. Da onde esta criatura compôs essa canção? Qual crente que vira anjo? Qual cristão vira anjo e desaparece? Não só vira anjo, como desaparece. Jesus, isso aqui é terrível. Vamos lá, isso aqui é um exemplo de canção antropocêntrica. Bacana, bem cantado, mas não tem nada de louvor a Deus. Quer ver? Pode ser para qualquer um essa canção. Pô, isso aí é um jeitão, né? É para agradar os dois lados. É justamente esse o problema, é uma ambiguidade. Ambiguidade. Ele está falando do primeiro amor que ele achou, que o amor que ele procurava, ele encontrou. Ele está sugerindo que é Deus. Mas pode servir para qualquer pessoa. Em momento nenhum ele fala o nome de Deus. Não, ali no meu Deus está aí no finalzinho. Bem sutil, não dá nem para dizer que é Deus. Não percebeu não que ele falou? No finalzinho tem uma esgarçada ali. Meu Deus! Não viu não? Mas ele encontrou o amor que ele tanto procurava. Cadê a adoração a Deus? Lugar nenhum. Esse tipo de canção comercial, que ela é feita para alcançar também o não crente. Porque o camarada não percebe que isso aqui é um louvor nunca. Por exemplo, eu como músico, eu ouvindo essa canção, é bonito. Eu me admiro com todo o arranjo musical. É bonito, é bem composto. Mas não serve para adorar a Deus. Agora, a saideira, irmão, para finalizar a Deus. Vocês já entenderam? Tem a saideira, vem lá. Forrozão de novo. Essa aí é legal. Ouve. Dá logo vitória, Jesus. A melô do crente miserável. Crente fraco miserável. E ele fala uma coisa muito séria aqui, irmão. Você percebeu? Não, se o senhor não for rápido, eu não vou aguentar, vou sair fora. Eu vou apostatar. A gente ri, mas o negócio é sério. E não tem a menor expectativa de salvação, né? Essa música agrada uma certa gama de pessoas que estão passando na prova. Ela se identifica. Ó, também estou nessa aí, essa placa está furada, estou sem crédito. Ela se identifica, mas é uma música que não tem esperança. Se o senhor não vier me socorrer, eu vou cair. É pobre, né? É uma canção muito pobre. Cai no gosto popular. Aquela do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, isso virou pagode. Ela virou funk, ela virou pagode, sertanejo. A canção agradou a todo mundo. Então a pessoa está lá tomando nossa cerveja lá no bar, entra na minha casa, entra na minha vida. É só uma canção que grudou, que popularizou. E aí confunde. Porque a pessoa pensa que está agradando Deus, nem pensa nisso com profundidade. Mas canta, entra na minha casa, entra na minha vida, né? E continua a mesma coisa. Não é confrontado com a verdade. Nas ministrações também está acontecendo isso. E as músicas, exatamente. Está se fazendo um evangelho agradável, para agradar. E aí não confronta a realidade do pecador. Por isso que eu falei daquela canção, né? Como é que é o nome da menina? É Laura? Não é? Luma. Essa daí. Aí ela pegou a palavra de Deus e musicalizou. A palavra de Deus não tem erro. Ela vai colocar você no seu devido lugar. A palavra de Deus. Amém?
essa tendência de amenizar o Evangelho para as pessoas aceitarem é um erro. Tem que dizer para elas a realidade, o fato. Ela é pecadora, precisa de um Salvador. Simples assim. Então, canções como aquela que a gente viu ali, que o cara cantou uma canção de amor e dizendo que é música cristã, não é. É outra finalidade. Mas sempre para qualquer coisa, menos para confrontar a pessoa, a posição. Antigamente se faziam canções que falavam até do inferno. Falava do inferno na letra. Não é? Não lembra não? Você lembra que eu passei no louvor? Uma Antigona Anderson. Cat Singer. Kadosh, né? Como é que era a canção? Lembra aí? Você tem a mente mais fresca que a minha está cansada. A música do Kadosh fala do inferno. É isso aí. O inferno é terrível, lugar de pavor. No meio da canção o cara botou lá, o inferno é terrível, lugar de pavor. Confrontava o pecador com o inferno. Isso é uma canção da década de 90. Hoje não tem mais canção assim. A maioria das canções falava, você tinha que encontrar Jesus, tem que ter uma conversão com Jesus. As canções hoje não falam disso, muito raro. Confrontar a pessoa com o pecado dela, levar ela à consciência de pecado para confessar Jesus. Qual a canção hoje que fala isso? Não me vem nenhuma de imediato na mente aqui. Então as músicas de hoje não adoram a Deus, adoram o homem, são voltadas para a necessidade humana, não confrontam o pecador, como antigamente confrontava. É uma música agradável. Agradável para todos os gostos. Mas não passa de música. Não é adoração. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé até o meio-dia. Não entendi. Qualquer lugar as músicas vão fazendo, vão grudando igual chiclete, porque elas são músicas agradáveis, não de adoração. Volta para o cuidado cristão. Só mais uma observação. Eu estava conversando com a minha esposa ontem de manhã, acordei mais cedo do que ela, né? Fazendo todo aquele trâmite de acordar. Assim, a gente mora num condomínio, né? Então tem vários prédios, então começou uma briga de casal, uma briga feia, quebra-pau, as coisas quebrando tudo quanto é lado. Aí tinha uma senhorinha que mora no prédio de cima, estava observando. Eu só não sei se foi dela ou se foi da mulher quando encerrou a briga. Mas eu tive a impressão que foi a senhorinha, porque a briga estava tão intensa, estava incomodando ela. O que ela fez? Ela foi, pegou, botou louvor, botou a música lá, de igreja, de evangelho, para poder, tipo assim, tentar acalmar o ambiente. Né? Então tem muita gente que faz isso, aproveita uma situação ruim, ela não vai botar uma música de candomblé, ela não vai botar uma música braba, ela vai botar algo que venha tentar trazer um alento. Então às vezes eles pegam uma música evangélica e vão pegar o quê? A música que eles já ouviram, que estão acostumados a ouvir, para poder, não, isso aqui vai acalmar toda aquela situação. Tem gente que usa esses artifícios, né, essas coisas para... As músicas estão acabando sendo terapêuticas, como eu falei, para acalmar a alma. Mas eu queria que vocês saíssem aqui com a convicção de que a adoração não é música para acalmar a alma. A adoração é música voltada para o Criador, para exaltar o Criador. E nós temos até que ver algumas canções que a gente canta aqui no meio de nós, porque às vezes a adoração sai indireta. Ela não é dita diretamente para Deus. A gente já fala de bênçãos, de outras coisas. Essa canção mesmo que a Luane citou, que é o que valoriza o que você tem, ela não é uma canção para Deus. Ela é direcionada ao homem pensando que tem o Espírito Santo. Mas ela não é para Deus. Então, quando a gente pensar em adorar a Deus, tem que pensar que a letra tem que ter os atributos de Deus exaltados. Que a letra tem que evocar a bondade de Deus, a majestade de Deus, a glória do Senhor. Realmente é complicado, né? E a gente tem que olhar tudo isso. E na sua vida devocional, coloque louvor, querido. Coloque verdadeiro louvor, não canção, louvor. Abra a sua boca para aqui, o tesouro todo. As pérolas todas da irmã caíram no chão. Abra a sua boca para exaltar a Deus. Amém? Escolha, seja seletivo. Nem tudo que toca na rádio
ou no seu playlist lá, vai agradar a Deus. Amém? Só uma observação. Aos sábados, eu ficar de casa, eu escuto macumba, né? E eu noto, observo, e isso me ensina que antes de haver lá o espírito que vem, antes eles fazem muito louvor à entidade. Primeiro louvor, depois a manifestação. Aí depois tem a entidade manifesta. Aí eu fico pensando que a música realmente, ela move o mundo espiritual. Nas trevas, aqui também é a mesma coisa. Sim, as trevas refletem o que acontece na luz. Então ouve ao Senhor. Amém? Senhor, só deixa o céu para abençoar você. Espero que a gente tenha entendido alguma coisa nessa manhã. Para uso prático. Amém? Na sua vida devocional, nos cultos congregacionais. Vamos pensar em adorar de verdade a Deus e Jesus. Vamos pensar em devotar a eles a canção que vai elevar todos nós à presença do Senhor. Porque tem canção que você canta e não sai nem do ambiente do chão. Continua aqui rasteiro humano. Aqui. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Nós realmente queremos te bendizer, Senhor. Nossa alma, Senhor, ela nos engana. Nossa alma tem paixões, tristezas, sentimentos que às vezes nos desviam da verdadeira adoração. Nossa alma nos faz querer, Seu Deus, alentos e agrados. Mas toda a honra e toda a glória no universo tem que ser prestado a Ti, nosso Deus. Toda a honra e toda a glória tem que ser prestado ao Cordeiro Jesus Cristo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Ajuda-nos a focar no trono, na sala do trono. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entrarmos nessa conexão contigo pela adoração. Sabemos que Tu vais operar enquanto estivermos nos enchendo do Teu Santo Espírito. Precisamos andar assim, Senhor, em comunhão com as alturas, com o trono, e cheios do Teu Santo Espírito aqui na terra. Nos abençoa, Senhor. Eu te peço graça, porque somos todos fracos. Todos temos fraquezas na alma. Nós precisamos muito da Tua graça. Nos habilita, Senhor, a irmos para os nossos lares e retornarmos logo mais à noite, com muita vontade de Te exaltar. Com muita vontade de bendizer o nosso Deus, de bendizer o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo nesse dia, nessa manhã, e durante todo o dia, Senhor, até a consumação do nosso sono à noite, nós possamos Te agradar, Te bendizer, Te adorar, em espírito e em verdade. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Amém, povo santo. Vamos na paz.